Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chácara Rica Floresta. Meu nome é Hugo e hoje eu vou falar com vocês sobre adubação. Bom, tem muito conteúdo na internet sobre adubação, só que eu vou falar especificamente sobre adubação na agrofloresta, como que a gente faz aqui. Cada pessoa tem um método, inclusive dentro dos agrofloresteiros, cada um segue algum tipo de método, né? Alguns seguem modelos, mas eu tenho o meu método aqui e aqui tem dado muito certo para mim e eu vou falar aí para vocês como que eu tenho feito, certo? Então, vamos lá. Bom, pessoal, primeiro eu quero deixar claro que eu não tenho trabalhado com foco em hortaliças, em folhosas principalmente, não tenho trabalhado muito. Eu tenho trabalhado muito com mandioca, com roça, né? Com milho, abacaxi, maracujá. Então não tenho trabalhado muito com folhosas. Quando eu vou plantar uma linha de folhosa, ou principalmente se for uma cenoura, um brócolis, uma beterraba, alguma coisa assim, então a minha adubação termina sendo parecida com a tradicional da agricultura orgânica, né? Então, por volta de 2 kg de esterco por metro quadrado. Mas, para ser sincero, eu não gosto dessa adubação pesada que a hortaliça exige da gente. Por esse motivo, e por um motivo de mercado, eu que prefiro trabalhar com essas culturas mais longas, a partir do abacaxi, maracujá, que pelo menos leva 7, 8 meses um maracujá para produzir, batata baroa, inhame, eu tenho trabalhado com outro modelo. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho aplicado calcário na área, de acordo com a recomendação, né, do técnico da Emater mesmo, a partir da análise de solo. Mas também você pode seguir a recomendação padrão aí, 150 gramas por metro, vai depender da sua área, da quantidade de acidez que tem no seu solo, né? Aqui o solo não é tão ácido, então eu fico até com medo de ficar botando calcário. Dependendo da área eu nem coloco, eu coloco bem pouco. Mas pode ser importante pelo fornecimento de cálcio e magnésio dentro do seu solo. Então é interessante fazer a análise de solo, né? Apesar de eu já ter visto muita gente adubar sem analisar e dá muito certo, né? Aí vai do risco que você quer correr. Mas o que eu tenho feito aqui? O meu abacaxi aqui tem crescido muito bem sem adubo. Então, pessoal, vim aqui para a sombra porque o celular está super aquecendo, que está fazendo calor demais. Bom, então, aquele abacaxi foi plantado na seca, então ele desenvolve meio mal. Eu aconselho vocês a plantarem na chuva, mas às vezes a gente tá com essa pressa e planta na seca, né? Mas não tem problema, quando chover eles vão dar aquele boom, aquela desenvolvida. E o abacaxi, tá, eu tô plantando sem adubo, a banana sem adubo, eucalipto sem adubo, feijões, feijão guandu, feijão de porco, são feijões rústicos sem adubo, mandioca sem adubo, então, diversas espécies sem adubo, certo? E estão indo muito bem. Banana também. Meu solo não é um solo tão fraco. É um solo que está degradado, mas não está tão fraco assim quanto em outros lugares. Mas é um solo pesado, é um solo que encharca, né? Então não é o solo ideal, não. Longe disso. Mas está indo tudo isso sem adubo. Mas, por exemplo, se eu venho plantar uma muda enxertada de limão, que é uma planta muito exigente, eu faço a adubação exatamente como o convencional recomenda dentro do adubo orgânico, né? Então, vários quilos de esterco, ou bocache, e o iorinho, o calcário, do jeito que o tradicional recomenda, né? Isso na hora de plantar a muda, porque essa muda ela é muito exigente e está chegando num lugar degradado. Agora, com os anos, com os meses, na verdade, eles continuam repetindo adubações. É isso que muda muito do tradicional para o nosso tipo de plantio. Essas culturas que são mais rústicas, eu realmente não adubo em momento algum. O que eu faço às vezes é aplicar os micro-organismos e aumentar a vida do solo.
Às vezes eu comecei a aplicar ácidos úmicos também, que é para aumentar a quantidade de fungos no solo. Isso você tem que comprar, você não consegue reproduzir de maneira fácil. E não é caro. Então eu tenho feito esse tipo de tratamento. Mas tem espécies que são muito exigentes. E a gente às vezes quer trabalhar com elas, como o mamão, como o limão e como o maracujá, que é uma das principais culturas aqui. Então, de vez em quando, principalmente no período de produção do maracujá, eu faço um pequeno círculo em volta da planta, 20 centímetros afastado, venho com uma mão cheia de iorim e vou e coloco ali. Se você não tiver iorim, pode ser cinza de fogueira, mas cuidado, se o seu solo não é ácido, a cinza ela vai aumentar ainda mais o pH e pode trazer prejuízos. Então, para o solo ácido, a cinza é muito bom. Aqui eu uso iorim, porque o meu solo não é tão ácido, meu pH está em 6. Se fosse 5, 4 e pouco, então eu usaria mais cinza. Aqui eu costumo usar cinza só na banana, porque na banana ainda a gente vê que ela não tem muito problema com esse aumento do pH. Tá certo? E o limão, que é uma planta bem exigente, 2 vezes por ano eu vou lá e coloco um adubozinho. E como eu boto pouquinho adubo, eu prefiro privilegiar uns adubos de qualidade mais alta. Então, já trabalhei muitas vezes com bocache, é muito bom, então boto ali em volta. Agora eu estou fazendo um teste com humus de minhoca. Eu consegui um humus de minhoca a R$1 o quilo. Ainda é muito mais caro do que uma cama de frango, mas eu entendo que o resultado, principalmente para ativar a biologia do solo, melhorar a vida do solo, vai ser muito maior também do que uma cama de frango. Então estou fazendo esse teste. É pequena quantidade, coisa de meio quilo ali 2 vezes ao ano. Então me custa R$1 por pé, certo? Se é R$1 o quilo. Em volta do limão ali. E eu vejo que o limão responde muito bem a esse tipo de adubação. Quando eu adubo, a gente molha, né? Ou então se for na época de chuva, vem a chuva. E em questão de semanas ele já está com brotações novas, já está se desenvolvendo de outra forma. E eu não causo nenhum distúrbio exagerado dentro da vida do solo. Então às vezes você vem com muita adubação, você desequilibra o solo. Por exemplo, um teste que eu vejo aqui é que às vezes eu começo o plantio com hortaliça e aí eu venho com muito adubo, né, para aguentar as hortaliças. E depois que essas hortaliças são colhidas, que aquele adubo saiu do solo, vem muita formiga, vem muito manejador daquele ambiente. Por quê? Porque aquele ambiente ele está descontrolado, ele não estava adaptado para receber aquelas espécies tão exigentes. A gente foi lá e botou um esterco em grande quantidade, causou um distúrbio ali na vida do solo, então aquele local não fica tão bom quanto eu trabalhando dessa forma, que eu vou melhorando a qualidade do solo aos poucos, certo? Então, eu acho que é isso. Eu dou atenção muito, como eu falei, né? Quando o maracujá está produzindo muito, então eu vou lá e boto mais um pouquinho de adubo, porque o maracujá não é desse ambiente degradado, né? Se você tiver um solo melhor, um solo preto, você não precisa fazer isso. Principalmente trabalhando com muita matéria orgânica no solo, com poda, com todas as técnicas que a gente ensina aqui no canal, né? Bom, vou mostrar para vocês ali como efetivamente eu aplico esse adubo em volta. E se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve aí, dá o like, compartilha. Vamos lá. Então, pessoal, basicamente o que eu faço é o seguinte, ó, vocês estão vendo que tem um maracujá aqui que está carregado, certo? Esse maracujá aqui está cheio de fruto. E aí, ele é mais um que só viu adubação na hora do plantio. Tem os abacaxis produzindo ali, então tem muito nutriente saindo desse solo, ainda que a cobertura aqui esteja bem farta. Certo? Então o que eu vou fazer é pegar aqui, ó, nesse caso é o iorim. Então, pessoal, o que eu fiz aqui foi afastar aqui a cobertura até aparecer o solo. Aí eu vou pegar aqui
uma mão do iorim em volta aqui, não é colado com o tronco, é em volta mesmo, e vou coisar, vou colocar, né? Aí vou devolver essa cobertura, porque o solo aqui nunca fica exposto, certo? E pronto. Bom, galera, então é isso, não tem nada de muito complexo. Eu sugiro a vocês observarem o desenvolvimento das suas plantas, irem testando, mas assim, o fato da gente usar pouco adubo diminui muito o custo e diminui também a incidência das chamadas pragas, né? Que na verdade são insetos, são animais e organismos ali que eles estão mostrando que tem alguma coisa errada, né, nas nossas plantas. E nesse modelo eu tenho me saído muito bem. E espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.